Salve, rapaziada, começando mais um EP Debate. Dessa vez a gente vai conversar aqui as nossas considerações sobre esse pós-fase de liga da Champions League, né? Esse primeiro ano de um formato novo que a gente está vendo, está aprendendo, está acompanhando agora. Então, acabou agora a fase de liga, foi sorteado sexta-feira passada, hoje é dia 3/2. Sexta-feira passada foi sorteado os times que ficaram na zona de playoffs e os times que já estão nas oitavas, então isso já foi sorteado. A gente vai conversar aqui um pouco sobre os times que passaram, os times quem que eles vão pegar posteriormente, fazer nossas considerações sobre a fase de liga, quem que a gente acha que está melhor. E lembrando também, né, que nesse momento acabou de fechar a janela de transferência para algumas ligas. A Liga Espanhola fechou, a Liga Inglesa fechou, a Liga Italiana fecha amanhã. Então, mas também não deve, talvez, ter nenhuma grande contratação de impacto, não existe nenhum rumor, pelo menos que eu tenha visto. Então, conversar sobre os times, quem que a gente acha que se deu melhor, esse tipo de coisa. Estou aqui com o Carlos, mais uma vez. É isso aí. Valeu, galera. Prazer estar aqui de novo com o Matheus e o Ravel. E é isso aí. E aqui também com o Matheus Moreira. E aí, galera, é sempre um prazer estar com esses dois gigantes aqui, né, mano? Esses caras, é um prazer demais gravar com esses caras. Então é isso. Bom, a gente está vendo aí na tela, né, os times que, um pouco mais à esquerda, né, os times que passaram na zona de playoffs, que são aí em ordem. Do lado esquerdo, Brest, PSG, Clube Bruges, Atalanta, Manchester City, Real Madrid, Juventus e PSV. E do lado direito, a gente tem Mônaco, Benfica, Sporting, Borussia Dortmund, Celtic, Bayern de Munique, Feyenoord e Milan. Então eu queria começar perguntando para vocês quem que vocês acham que se deu melhor aí nesses confrontos. Olhando aí os times que passaram, que estão aí nessa pré-oitavas, né? Quem que vocês acham que acabou se dando melhor? Teve o confronto mais fácil, teve o confronto que encaixou melhor? Quem que vocês acham aí? Queria saber primeiro do Carlos. O Matheus já se adiantou, então eu quero do Matheus agora. Eu já quero começar dizendo que todo mundo tá pensando, ninguém vai dizer, mano. O Real Madrid, mano. O City acaba... Estão mudando nele, mano. Um time que perde 5-4, desculpa, mano. Não, então agora eu vou perguntar. Mas se os caras não conseguem ficar em rabo no ataque, mano, imagina Mbappé, Vini e Rodrigo, mano. Cara, eu vou perguntar de novo, então. Eu vou perguntar de novo, porque agora eu quero o corte certinho. Rapaziada, eu quero saber para vocês, quem foi que se deu melhor nesse confronto? Matheus. Real Madrid. Cara, um time que não segura Kai Havertz no ataque, mano, não vai segurar Vinícius Júnior, Rodrigo e Mbappé, mano. O que eu achei mais legal, Carlos, não sei se você concorda comigo, é que ele falou que é o que todo mundo tá pensando e ninguém quer dizer. Eu não era o que eu tava pensando. Eu vou logo adiantar o meu voto. Meu voto vai para o PSG. Mas falando aqui sobre o Matheus, assim, é porque esse 5-1, né, ele dá muita margem aí de um certo favoritismo para o Real Madrid, né? O Manchester City não é o mesmo Manchester City de um ano atrás, né? O Real Madrid e Manchester City fizeram 3 duelos em sequência, né, em Champions League. O Real Madrid passou em 2, o City passou em 1, e nesse que o City passou, o City foi muito superior. E assim, ao que tudo indica, né, o PSG vai ter o favoritismo, mas... o PSG não, perdão, o Real Madrid. Mas, cara, eu não consigo cravar, sabe? Porque o Real Madrid é um time que às vezes, não sei, o coletivo falha, tem alguns tropeços, sabe? Aposta muito no individual do jogador. E a gente precisa também respeitar o Guardiola, sabe? Não estou falando nem do Manchester City, estou falando do Guardiola. Então, pode ser que ele
segure um empate no primeiro jogo e no segundo consiga passar, sabe? Então, eu não colocaria o Real Madrid como que deu, né, assim, teve mais sorte com o sorteio. E eu escolhi o PSG porque assim, o cenário para o PSG era muito ruim 20 dias atrás, né? O PSG corria risco de ficar fora dessa fase de pré-mata-mata, embora já seja um mata-mata, né? Mas entre aspas ali de uma pré-oitavas de final, como o Ravel citou. Então eu colocaria o PSG porque mesmo não tendo tido uma colocação muito boa, conseguiu pegar um adversário inferior tecnicamente, sabe? Então o PSG tem tudo para conseguir se impor e passar de fase. O confronto que eu ia falar, não é nenhum dos dois, na verdade. Assim, o Matheus aí deu esse voto cult aí de Real Madrid e Manchester City. Pode também lembrar, né, Matheus? Não, claro que não. O Carlos deu o voto dele aí, PSG e Brest, e eu tenho o meu também. E o Bayern e o Celtic também, que é muito discrepante, né? Era o que eu ia colocar. Eu ia falar que pra mim é o Bayern de Munique e o Celtic. Pra mim, o Bayern de Munique foi o que teve o confronto mais tranquilo. Eu achei que a gente ia ficar aqui em PSG e Brest, mas tudo bem. Mas o Matheus falou da questão do... Eu entendo e eu realmente acho que Bayern e Celtic é o mais discrepante, mas eu escolhi o PSG pelo cenário que se mostrava para o PSG, sabe? De correr o risco de nem se classificar, né? E se classificou e poderia ter de enfrentar um adversário mais forte, e acabou, entre aspas, dando a sorte de pegar o Brest. Mas, de fato, você tem razão. O Bayern e Celtic é o confronto mais discrepante em termos de qualidade técnica. Assim, o Matheus falou aí da questão da goleada que o City sofreu do Arsenal. Mas também tem que lembrar que o Real Madrid tomou de 5-2 do Barcelona. Então também sofreu uma goleada. Não. Mas aí não conta. O Barcelona é o único time que bate no Real Madrid. Tudo bem, faz sentido. Mas o que eu quero dizer é que os dois times são times qualificados. O Barcelona é mais time, na minha opinião, né? Nesse momento é mais time que o Arsenal. Tá ali talvez 2 prateleiras acima nesse momento do que o Arsenal. Mas, assim, o Real Madrid também sofreu uma goleada. Então, eu não estou dizendo que o que eu quero dizer é que talvez não seja tão discrepante assim, essa diferença. A ponto de ser o confronto de um time que se deu melhor. Entende? Assim, é porque o recorte dos últimos 3 meses do City, o City venceu 3 jogos, mano. 4. Perdeu 10, empatou os outros. Não tô falando só da goleada. Eu só usei a goleada que foi mais recente. Perdeu de 4-1 pro PSG, ou foi 4-2, né? Perdão, foi 4-2 pro PSG. Tomou um empate do Brentford, ganhando 2-0 no finalzinho do jogo. Empatou com o Everton. O fruto do Bruges, né? No último jogo da fase. Ganhou do Bruges assim, nem foi assim, foi na individualidade do Savinho. Não foi nem assim, meu Deus, o City. Não. Sim, eu entendo. Só eu não sei se é a maior discrepância. É um voto interessante. Mas assim, mano, se a gente for gravar pra falar, para o pessoal ver, a gente falando de Bayern e Celtic, mas eu não assistiria o vídeo, mano. Só pra falar uma coisa que todo mundo vai falar, mano. Não, tudo bem, faz sentido. Eu ia dizer isso agora. Pra mim faz sentido o que tu falou. Pra mim, eu não tinha pensado por esse lado e faz bastante sentido. Eu acho que pode ser real, assim, pode ser um dos confrontos que seja mais discrepante mesmo da gente assistir. Eu acho que assim, se o Manchester City tivesse nessa mesma situação que ele tá agora e o técnico não fosse o Guardiola, eu acho que a gente poderia estar falando isso com mais certeza. Acho que o único fator que pode realmente dizer que pender um pouco mais pro lado do City é esse que o Carlos falou, é o Guardiola. Mas eu tô contigo nessa, eu acho que realmente o Real Madrid pode ter se dado bem nesse sorteio aí. Pode e ainda tem um detalhe aí, então. O principal atacante do City tem pesadelo com o Rudiger há 2 anos, né, mano? Então, quando o Haaland driblar o Rudiger, aí talvez o City tenha alguma chance. Assim, nos últimos anos, né, a gente teve
3 anos seguidos, não foi isso? Confronto de Real Madrid e Manchester City. Teve um que o Real Madrid se deu melhor, que foi o jogo... Se eu não estou enganado, são 3 anos seguidos, né? Que foi o ano que o primeiro foi o... Que o Vinícius... Esse é o 4º ano seguido, não é isso? Isso, é o 4º ano seguido. Tá 2-1 pro Real Madrid, né? Que foi o que ele passou com o Vinícius Júnior acabando com a vida da defesa do City. O segundo foi o que o Manchester City destroçou o Real Madrid. E o terceiro foi o que foi pros pênaltis. O primeiro, na verdade, foi o do Rodrigo, né? Que ele faz 2 gols. O primeiro foi o do Rodrigo, ó. 30 segundos, praticamente. O Rodrigo faz 2 gols em 2 minutos, assim. Aí recoloca o Real Madrid na disputa. Agora, porque... né? Esse segundo, inclusive o City vai à final e é campeão, realmente ali existia um gap técnico muito grande. O City vence por 4-0 no Etihad e ficou baratíssimo. Então... É porque eu acho que a imagem que ficou para mim, só que eu acho que eu tô confundindo. Eu acho que a imagem que eu lembro, na verdade, ela é dessa segunda vez, que é o drible que o Vinícius Júnior dá. Dá no Fernandinho. Ele dá no meio do Fernandinho e ele corre o campo inteiro. Aí eu não lembro se esse é no primeiro confronto ou no segundo, por isso que eu falei, mas tá certo, o jogo é do Rodrigo. Crítica aí pro parte do Matheus, né? Mas tem como não... Não, eu ia perguntar se tem como não criticar, mas tudo bem, eu vou ficar na minha. Mas o que eu ia dizer é justamente isso, é que o Vinícius Júnior e o Rodrigo, eles têm essa coisa com o Manchester City também. Então ainda tem esse lado aí principalmente o Rodrigo, que, como diz, é pai do Manchester City. Que o Rodrigo toda vez marca gol, toda vez faz alguma coisa. Então, é realmente o que o Matheus falou. Eu acho que pode ser realmente assim, um confronto que tem uma discrepância maior aí. Talvez um dos 3 mais. Que é muito estranho, né? Quando você olha que um time é o Manchester City e o outro é o Real Madrid, você coloca que é a maior discrepância. Talvez, né? Mas, enfim. Aí eu queria saber também quem foi que se deu melhor dos grandes aí. Quem foi que vocês acham que... Aliás, quem foi que se deu pior? Já que eu perguntei quem foi que se deu melhor, né? O confronto. Queria saber quem foi que se deu pior. Olha, então o pior, eu vou colocar o Manchester City. Foi o que se deu pior. Eu ia colocar isso, assim, mas aí depois do que o Matheus falou, agora eu tô pensativo, assim. Eu colocaria o Manchester City, com certeza foi o que se deu pior, porque nesse atual momento, né, que o clube vive, você pegar logo uma pedreira como o Real Madrid, o Guardiola deve estar sem conseguir dormir à noite, né? Não nem de longe o mais assim, o melhor cenário para o City, né? Agora, tirando o City, né? Também não é questão nem só do Real Madrid, é a chave, porque se passar, vai pegar o Leverkusen e o Atlético de Madrid, que também é uma pedreira. Então, realmente é uma chave bem, bem chata para o City. A mais difícil, eu diria. E tu, Matheus, quem tu acha que se deu pior? Foi o Manchester City mesmo? Vou ter que votar no Manchester City, né? Não tem como eu falar tanto mal assim do City na hora de peidar para dentro. Tirando o City, né, que é mais óbvio, assim, Juventus e Milan são favoritos, ambos, mas são jogos também para você ficar de olho, sabe? Porque principalmente o Milan. Principalmente o Milan. O PSV eu acho que realmente tem a distância maior para a Juventus, mas a Juventus também não é um time muito confiável, empata muito em competição como a Champions. Eles se enfrentaram na fase de grupos e, se eu não estou enganado, foi 3-1 para a Juventus, né? Mas já era outro momento. Era outro momento. E o Milan pegando o Feyenoord também. Eu acho que são jogos chatos, sabe? Não o Milan tirou o principal jogador do Feyenoord, né, que foi o Jimenez, mas também ele acabou de chegar no Milan, então não dá para cravar alguma coisa. O Dortmund, se o Sporting fosse treinado pelo Rubem Amorim, a gente podia dizer que o Dortmund também... mas se fosse o Rubem Amorim no comando do Sporting, mas eu cravava a classificação do Sporting. Dito isso, agora eu não sei. É aquele depois jogo que pode ser 5-5, 0-0...
Depois eu que sou o hater do Dortmund. Também, cara, demitiu o Nuri Sahin, né? Então não é um clube que vem na melhor das temporadas, né? O negócio é ser hater do Dortmund, Ravel. É você falar a realidade sobre o time atualmente, né? É porque o Ravel ele é hater do Dortmund. Qualquer jogador que passa pelo Dortmund, ele é superestimado. Ravel é torcedor do Schalke 04, gente. Já viu, né? Não, também não. Mas isso é um fato, realmente eu sou meio hater do Dortmund. Mas eu tô brincando, realmente tá certo. O Dortmund ele não vive um bom momento, tá um pouco bagunçado. Desde a final da Champions League com o Real Madrid, ele vem só ficando mais complicado, se complicando mais e mais e mais e mais. Então, tá certo, realmente eu concordo. Eu acho que, vendo por esse lado aí, eu acho que, assim, eu não tenho como dizer, eu entendo o que vocês falaram, né? Mas eu acho que eu não consigo dizer que o Real Madrid, que aliás, que o Manchester City se deu pior. Eu acho que o Manchester City e o Real Madrid se deram pior. Assim, os dois se deram mal do mesmo nível, assim. O Manchester City ele tá num momento bem pior do que o Real Madrid, mas eu acho que ainda assim os dois se deram mal. Então eu não diria esse como o time que mais se deu mal. Eu vou discordar um pouco, porque realmente você está correto quando você... Óbvio que para o Real Madrid nunca iria ser interessante pegar o City, né? Mas, assim, essas últimas 2 semanas foram muito pesadas para o City. E esse jogo contra o Arsenal é mais complicado ainda, né? Porque foi um 5-1 humilhante. E tem algo, né? O City joga com o Liverpool daqui a pouco, né? Daqui a 2 semanas. Então... Não, a sequência do Manchester City, ela é pesadíssima. Tem que lembrar que esse confronto aí, ele não é daqui a um mês. Ele é terça-feira da semana que vem. Então, assim, o Manchester City... Então, eu acho que o City só pega o Liverpool depois. Acho eu. Não, a sequência do Manchester City no final de semana vai jogar um jogo da Copa da Inglaterra contra o Leyton Orient. Então, pode ir com os reservas, pode ir, enfim, a gente imagina isso, né? Apesar de que o City não vive um momento bom. Nem é questão de momento, é questão que não tem elenco, né? Já metade do time tá machucado. Também tem esse ponto, mas assim, pode tirar o pé. Apesar de que o Manchester City não tá em posição de poder tirar o pé, em posição de poder botar os reservas, né? Precisa dar uma resposta. Mas assim, a gente imagina, né, que contra a posição do City, cara, até para a próxima Champions, a classificação tá ficando complicada, né? Hoje o Chelsea venceu e eles saíram do G4 de novo. Pois é, então, complicado. Não, mas isso é um jogo da Copa da Inglaterra, contra o Leyton Orient. O City jogando com o Sub-20 ganha de 6-0. Então, assim, mas é o que eu tava falando. A gente imagina, como tu tá dizendo, que com o Sub-20 o City deve ganhar. Mas será que o City está em posição de poder usar o Sub-20? Ele precisa dar uma resposta para a torcida. Nesse caso, a torcida eu acho que, nesse sentido, a FA Cup, embora, assim, pragmaticamente, né, seja a competição que o City mais tem chance de vencer, porque não vai ganhar a Premier League e dificilmente vai ganhar a Champions League, que já está eliminado da Copa da Liga, então sobraria a FA Cup para tentar terminar a temporada com título, mas, cara, sinceramente, dada a atual circunstância, sabe, precisando brigar ali por G4 e com a Champions aí batendo na porta, eu acho que o City vai com o time B, sabe, time reserva, até porque, mesmo assim, deve ganhar. Mano, eu acho que deve ter um jogo que o Guardiola vai botar o Vitor Reis, assim, vai botar um cara que chegaram agora, botar os moleques da base que já estão integrados no profissional e já vem entrando. Vai botar o Grealish, é o jogo que o Grealish faz 4 gols. A sequência do Manchester City, tá? Dia 8 vai pegar o Leyton Orient, daqui a 5 dias. Aí dia 11, 3 dias depois, o Real Madrid. Aí 4 dias depois, o Newcastle. Contra o Real Madrid e contra o Newcastle são o City em casa. Aí depois do Newcastle, 4 dias depois, dia 19, Real Madrid de novo.
lá no Bernabéu, e depois disso, 4 dias depois, Liverpool, também em casa. Em casa. Então, assim, aí depois pega o Tottenham, pega o Nottingham Forest. Então a vida do City está muito. Aí depois só Brighton. Aí tem o Leicester e o Manchester United. Assim, passando, vou me adiantar aqui um pouquinho, né, se vocês me permitem, até para a gente não monopolizar muito só falando de Manchester City. Você citou o Liverpool, né? Eu acho que todo mundo aqui vai concordar que Liverpool e Barcelona, pelo menos, pelo futebol que os dois apresentaram, estão apresentando nessa temporada, são os dois favoritos, né? Mas eu acho que vai ser interessante ver como que o Liverpool vai se comportar. Porque eu tenho a impressão, cara, que o Liverpool vai colocar como objetivo número 1 a Premier League. Óbvio que vai jogar para ganhar em todas as frentes, mas eu tenho a impressão que o Liverpool vai querer vencer essa Premier League e vai mover mundos e fundos, montanhas para ganhar essa Premier League, né? E assim, hoje tem uma distância de 6 pontos para o Arsenal, né? Um jogo a menos. Perdidos, porque o Liverpool tem um jogo a menos, mas é contra o Everton fora de casa. Aí pega o Manchester City fora de casa. Assim, não é absurdo você pensar que o Liverpool possa perder esses 2 jogos. Não é mas aí você tem que colocar num mundo que o Arsenal vai ganhar esses 2 jogos, né? E é o Arsenal. Exato, é o Arsenal, né? Mas assim, você precisa contar com essa possibilidade. O elenco do Liverpool não é grande, né? Eu acho que é mais um erro crasso de não ter se reforçado nessa janela. Então, eu estou curioso para ver, né, como que o Liverpool vai se comportar. E o Barcelona, aí que tá, se você for contar só por camisa, óbvio que o Barcelona sempre vai despontar como um dos favoritos. Mas o Barcelona é um time muito constante, sabe? Eu acho. Assim. Então, o time constante em mata-mata sempre é perigoso, sabe? Porque não tem muita margem para erro. E o Barcelona, até agora, tem mostrado que pode derrapar em jogos importantes, né? E vem derrapando mesmo, apresentando um futebol muito melhor do que o Real Madrid. O Barcelona não consegue desgarrar, na verdade até ele tem trocado a liderança com o Real Madrid. E aí, na verdade, o Barcelona está em terceiro agora. 4 pontos atrás do Atlético Madrid e do Real Madrid. Verdade. Obrigado, Matheus. Então, cara, assim, a gente não pode botar a mão no fogo pelo Barcelona, né? Só antes de mudar o tópico, só uma informação aqui, eu também estava dando uma olhada aqui nos jogos do Real Madrid, né? Pré-Manchester City. E aí o Real Madrid também joga dia 8 contra o Atlético de Madrid. Então, no caso, em tese, né, o Manchester City poderia poupar e o Real Madrid não. Então fica um pouco complicado. E aí pega o Manchester City, depois o Osasuna e depois o Manchester City de novo. O Osasuna também não é um time muito fácil não, mas enfim. Agora, eu queria concordo com o Matheus uma coisa. Antes... mas vai lá, Rafael. Completa aí. Não, eu ia falar exatamente isso que tu... Mais ou menos isso que tu estava colocando. Que e uma coisa que eu acho curiosa, né? Realmente eu acho que quem sai melhor, tanto dessa fase de liga da Champions League, né? Quanto de uma forma geral, quem está melhor nesse momento é o Barcelona e o Liverpool. Acho que quem pratica o melhor futebol do mundo hoje são esses 2 times. E é engraçado, uma curiosidade aqui, curiosidade não, é uma coisa que eu achei curiosa. São 2 times que no começo da temporada a gente não botava como favoritos. Então são 2 times que a gente não... se eu perguntasse aqui, talvez, né, quem vocês acham que vai estar ali brigando para ser campeão da Champions League, que vai estar... Até mais do que isso, quem que vocês acham que vão estar praticando o melhor futebol do mundo, dado o momento da temporada? E eu acho que não seria dito Barcelona e Liverpool.
E nesse momento são os dois. Ali o Barcelona jogando muita bola e o Liverpool também. E hoje eu acho que eles são os dois favoritos ali. Mas assim, como o Carlos falou, eu concordo. São dois times que são imprevisíveis. Assim. A gente não sabe até que ponto que o Barcelona vai segurar e até que ponto o Liverpool vai segurar. Mas hoje, na minha opinião, são os dois melhores. Então, o que tu ia perguntar pro Matheus aí? Sim. Eu acho que você também pode responder. É que, assim, eu tô com uma impressão, cara, que dois times aí podem surpreender um pouco. O primeiro, eu acho que vai surpreender até vocês. Mas eu acho que o Aston Villa pode fazer uma fumacinha aí, sabe? Chegar numas quartas, né? E, por exemplo, chegando numas quartas, pode pegar um Liverpool. Vamos fazer o seguinte, então. Eu vou perguntar mais uma coisa em relação a esses confrontos pré-oitavas. Aí a gente pode fazer o seguinte: a gente vai vendo quem que a gente acha que vai passar. Ok. E aí a gente pode chegar nisso aí. Eu ia perguntar para vocês duas coisas. Quem que vocês têm como confronto mais equilibrado e qual é o confronto, tirando o Real Madrid e Manchester City, que vocês mais querem assistir? Eu acho que o confronto mais equilibrado é Benfica e Mônaco. E tirando Manchester City e Real Madrid, o confronto que eu mais queria assistir, eu acho que seria Juventus e PSV. Então eu queria ouvir primeiro do Matheus, vai. Primeiro eu queria pedir aqui permissão para me dar meu ponto sobre vocês falando do Barcelona e do Liverpool e depois responder a pergunta do Ravel. Beleza, vai lá. Eu entendo e concordo em maior parte com o que vocês falaram, mas eu acho que o Liverpool não vai dar prioridade à Premier League porque eu acho que eles venceram tipo 7 jogos. Tipo assim, teve ali um momento que você diz, a gente vai passar. E ele só foi poupar realmente no último jogo, porque o máximo que o Liverpool podia perder era a liderança. Eu acho que ele vai seguir frente, porque o Liverpool tem um elenco limitado, mas eu acho que os jogadores da base, como Bradley, como Quansah, o Jones não é mais jogador da base, mas tipo, já é o cara que estreia, o Gravenberch tá sendo um cara do elenco que não foi temporada passada. Eu acho que até certo jogo Jota, assim, tem peças que dá para até certo momento dá para dizer que o Liverpool pode brigar, porque tem a vantagem também na Premier League, né? Então, tipo assim, não é uma coisa, a gente tá brigando ponto a ponto ali com o City, algum time. E eu acho que o Barcelona, eu concordo plenamente com o seu Flick, ele é, tipo assim, é um estilo de jogo muito legal de se assistir, mas é muito maluco ao mesmo tempo. Porque o cara joga contra qualquer time, na frente, tá nem aí. Então, tipo assim, é 8 ou 80. Pode ser 80 no dia, pode ser no outro dia, pode ser 8. Eu acho que mata-mata jogar assim é ruim, mas também é bom, porque é um jogo, mano. Então, você pode estar mal no Campeonato Espanhol, pode estar vindo ali empatando com o Getafe espanhol e chegar no dia do mata-mata, trancar ali os caras da vida e ganhar o jogo. Então eu acho que também não é. Porque foi tipo isso com o Bayern dele. Ele, tipo assim, não é que ele não sofria pressão, mas no final das contas o cara conseguia vencer o jogo. Então, mata-mata assim, também não é essa questão de estar regular, tá? Porque o Real Madrid também é muito isso, mano. O Real Madrid não é aquele time que faz o grande jogo, às vezes na Champions, mas ganha o jogo no final. Ganha na final e é campeão. E às vezes mata-mata é muito isso, mano. Mesmo que você não esteja jogando bem, não esteja no momento, é naquele jogo de mata-mata ir lá e ganhar. Antes de passar aqui para o Ravel, até para não se estender muito, tem uma coisa que pode ser interessante para o Liverpool, porque assim, o Liverpool não caiu no chaveamento dos mais... assim, não é o chaveamento do bicho-papão, né? Óbvio que em um ele pode enfrentar o PSG, e aí é um jogo grande, mas, por exemplo, se ele cair no outro ali, ó, chaveamento, ele pode pegar um Mônaco e Benfica, e depois ele pode pegar um Sporting, um Dortmund, sabe, um Lille. Então, interessante, né? Se der a sorte de cair num chaveamento interessante, pode ser que o Liverpool consiga mesclar melhor essa questão aí do desgaste dos jogadores. Eu acho que, assim, eu concordo um pouco com o que o Carlos falou anteriormente. Eu acho que o Liverpool ele vai fazer de tudo para ganhar a Premier League.
Mas assim, eu acho que, inclusive, eu acho que o Salah, assim, se ele tiver que, claro que o Liverpool vai tentar ganhar as duas coisas, mas se ele tiver que sacrificar eu acho que talvez ele sacrifique a Champions e não a Premier League, porque eu acho que o Salah ele quer muito sair do Liverpool dando uma Premier League para a torcida e tudo mais, vencendo dentro de casa, né, que muitas vezes os torcedores da Inglaterra valorizam mais a Premier League do que a Champions. Então, assim, eu acho que e aí um outro ponto que eu ia trazer também é que eu até falei isso quando a gente gravou uns pilotos que era falando sobre esse novo formato da Champions League, quando a gente estava conversando a respeito. Eu falei isso, eu acho que uma coisa que pode acontecer nesse formato, até pelos times não saberem muito como funciona, como vão se portar, quando que vão poupar, porque, por exemplo, a gente sabe que em torno ali de 60 jogos, um atleta ele estoura, ele se lesiona. E aí os clubes têm tudo calculado ali. Eles são, tipo assim, nesse momento agora da temporada, a gente estaria com tantos jogos jogados por cada atleta. Isso, a gente já está nesse momento aqui de disputa da Liga Nacional. Então a gente pode poupar aqui, ou pode poupar ali e tudo mais. Com esse formato diferente, todo mundo tendo que aprender enquanto o negócio está andando, né? Não como é que funciona, mas na prática, como é que essas mudanças estão acontecendo, eu acho que isso vai favorecer muito times assim, que estariam numa segunda prateleira, sabe? Isso lá no começo da temporada, porque, como eu falei, a gente não colocava o Barcelona e o Liverpool numa primeira prateleira. A gente colocava, por exemplo, Real Madrid e Manchester City. Hoje, o Barcelona e o Liverpool estão nessa primeira prateleira. Então, lá naquele programa, eu falei assim, cara, eu acho que um time que pode vencer seria, por exemplo, a Internacional. Então, eu acho que esses times que eles têm, talvez, uma folga na Liga Nacional deles, por exemplo, a Inter está disputando ponta a ponta ali com o Napoli. Mas eu acho que por conta dessa coisa dos times estarem aprendendo conforme a competição vai rolando, eu acho que um time de segunda prateleira pode ir avançando e acabar sendo campeão, sabe? Então eu acho que uma Internacional, o Bayern de Munique, não estou falando de história, tá, gente? Eu estou falando de momento de futebol, disso. Então, assim, o Internacional, o Milan, um Bayern de Munique, eu acho que esses times aí, eles podem ir avançando. E se a gente olhar lá para o começo da temporada, eu falei isso do Liverpool e falei isso menos do Barcelona. Eu acho que o Barcelona eu acabei não citando. Mas eu acho que esses times aí, eles podem ir avançando por conta disso. Então, assim, agora voltando para a gente poder depois avançar, então, qual que é o confronto que vocês acham que é o mais equilibrado e qual que vocês mais querem assistir? Eu falei que, para mim, o mais equilibrado ali é o Mônaco e o Benfica. E eu acho que o que eu mais quero assistir, eu fico entre Juventus e PSV, mas eu também queria dar uma olhada ali, tirando o Manchester City e Real Madrid, né? No Milan e no Feyenoord. Acho que pode ser interessante. Até a Atalanta e o Bruges. Queria ouvir do Matheus primeiro aí, que foi o que eu chamei e ele falou lá. Eu acho que o mais equilibrado é Milan e Feyenoord. Eu acho que são dois times assim. Agora que o Feyenoord perdeu os méritos do Milan também, eu acho que ficam na mesma prateleira. E assim, o que eu paro pra assistir é só pelo entretenimento. É Borussia e Sport, mano. É um jogo aberto, mano. Não vai ter aquela retranca, não, porque pra mim não tem um favorito no confronto, mano. Todo mundo, é tipo um jogo de campeonato alemão, mano. Aquele jogo que é 4x4, todo mundo no ataque. Assim, eu acho que eu vou seguir o Ravel. Eu acho que o Mônaco e Benfica pode ser o mais parelho, embora o Benfica, na minha opinião, tem uma leve vantagem. Agora, assim, de longe, o que eu queria assistir é Feyenoord e Milan. O Milan é um time com camisa pesadíssima, e o Feyenoord é um clube muito bacana também, sabe? Assim, estádio muito legal, torcida muito, muito legal também. Então, eu acho que eu escolheria esse confronto. Inclusive, a camisa que o Matheus tá aí é do AC Milan. E também, eu acho que o que o Matheus falou também, do Sporting e do Dortmund. Acho que também é um confronto interessante. Então, aproveitando que foi o Carlos estava falando do Aston Villa passar, do Aston Villa dificultar quem passasse, vamos aproveitar e se complicar aqui, né? Nossas previsões aqui. Quem que a gente acha que
vai passar, e aí a gente já pode falar também, aproveitando do confronto seguinte ali daquele time. Começar lá na esquerda, em cima, né? Brest e PSG. Eu vou de PSG. PSG. Matheus? Eu vou de PSG. Apesar de eu achar o Brest bem arrumado, eu acho. É bem arrumado, mas assim, eu acho. Oitavo na Liga Francesa, meio claudicante, mas eu acho que o PSG passa. Assim, uma certa tranquilidade até, tá? E aí, já adiantando, né, o confronto ali das oitavas, eu acho que o PSG pegando Liverpool ou Barcelona, eu acho que passa Liverpool ou Barcelona. Eu não consigo ver outra coisa assim. O que vocês acham aí? Eu acho que quem passa, independente de quem pega, de quem passa da chave, de quem enfrentar, eu acho que passa o Liverpool ou Barcelona. Eu também, mas é porque é complicado, porque, por exemplo, É agora, no momento. Eu não vou poder ficar afirmando, mas sei lá, o Yamal vai estar machucado. Não vou poder argumentar assim. Tem que dizer que agora os dois, qualquer um dos dois são favoritos, mano. Qualquer um dos dois são favoritos, joga um futebol melhor. agora, assim, até pra gente ganhar um tempinho aqui, ó, se vocês me perguntarem do lado esquerdo, PSG, embora o Bruges tenha deixado uma boa impressão, mas acho que a Atalanta passa. Eu também vou de Atalanta. Real Madrid passa, na minha opinião, e a Juventus. Então fica PSG, Atalanta, Real Madrid e Juventus. Eu acho que o Bruges é um time arrumado, mas aí para de ir. A Atalanta deve passar até contra quem vai. Acompanho o Matheus. Falar a mesma coisa. E o Real Madrid Manchester City é aquele jogo imprevisível, mas eu acho que é Real Madrid também. Eu acho que é Real Madrid. Tu foi o que falou que se deu melhor, não tem como falar outra coisa aí. E Juventus também. Mas aí, Carlos, pode falar aí então seria talvez Atalanta e Lille ou Atalanta e Aston Villa. E aí? Eu acho que o Aston Villa, eu coloco o Aston Villa nessa posição de fazer alguma fumaça, porque fez uma boa janela de janeiro, trouxe uns jogadores interessantes, e é um time arrumado, embora o time perca muitos pontos, né? Está em oitavo na Premier League, perdeu um pouco ali. Tem uma distância, eu acho que de 4 ou 5 pontos para o City, que hoje é o quarto colocado, mas enfim, se reforçou bem, né? E pode fazer fumaça, mas assim, eu acho que quando esbarrar com um time maior em termos de financeiro, eu acho que o Villa é maior do que o PSG, em termos de história. Maior que o City, em termos de história de futebol. Mas eu acho que o Villa, quando esbarrar em um time de um financeiro maior, o PSG, o Barcelona ou o Liverpool, eu acho que acaba por aí, sabe? E o outro time que eu acho, assim, até me adiantando também, que eu acho que a gente talvez não esteja dando a devida atenção, mas que pode chegar longe, é a Inter de Milão. Eu já ia falar da Inter. E eu já disse lá no começo da temporada que eu aposto minhas fichas que a Inter de Milão pode ser campeã. Lautaro Martínez está praticando futebol, mano. Ele sempre praticou. O Lautaro Martínez é muito bom jogador. Muito bom jogador. Aproveitando antes de passar para o Matheus, aproveitando que o Carlos falou do Aston Villa, né? O Aston Villa ele fez uma janela de transferência agora no meio da temporada deles, muito boa. Trouxe o Daniel Malen, do Borussia Dortmund, o Marcus Rashford, do United, e o Marco Asensio. Também trouxe alguns outros ali, mas esses são os principais. Então, se reforçou muito bem, o que pode fazer com que o Aston Villa chegue mais forte ainda nesse momento, que já é um time interessante. O Unai Emery é um bom técnico. Enfim, então ele pode até chegar mais forte aí. E aí, aproveitando que o Carlos falou também, ele pode pegar Liverpool ou Barcelona, e aí eu acho que nas quartas é onde ele para. Ali ele pegaria ou o Bruges ou o Atalanta, né, nesse caso, ou então do outro lado. E aí quando ele iria para as quartas. E aí eu acho que nas quartas é onde ele para ali com talvez Liverpool ou Barcelona. Mas enfim, Matheus, e
na sua perspectiva, desses aí, da esquerda ali, quem que você acha aí que pode ser o mais complicado? Quem que você acha? E a análise dos confrontos aí, dos possíveis confrontos aí. Os times que você falou que passam, né? Falando do Aston Villa, eu acho que não só o Aston Villa, como outro time que vai para o outro lado da chave, que é o Lille, muito interessante. O Lille ninguém fala, mas o Lille ficou 6-1 no Feyenoord na última rodada. Eu acho que é um Venceu do time Real Madrid também. Pô, é um time que deve ser tipo naipe do Aston Villa, mano. Se passar quando chegar nas oitavas, pode passar e bate nas quartas de final. Independente, eu acho que dificilmente deve passar duas quartas de final. Mas o Aston Villa, eu acho que deu sorte e depois deu azar. Porque caiu numa chave no momento que pode passar, que não é tipo assim, é um confronto 50-50, mas depois vai pegar uma pedreira que assim, a gente aqui falando, no papel não tem chance. No campo, eles venceram o Bayern de Munique, né, na temporada já, então parece que o Bayern não é o Bayern, não é... Aí mesmo assim, não é qualquer time que vai lá e vence o Bayern de Munique. Sim. Do outro lado da chave, né, o confronto Benfica e Mônaco, assim, eu já vou dizendo logo para mim que eu acho que passa o Benfica. Eu acho que é um time... Mas antes da gente ir pro outro lado, desse lado aqui, projetando os times que a gente passou, né? No caso, tu falou PSG, Atalanta, Real Madrid e Juventus. Desse lado aqui. No caso, a Atalanta, tu já disse que deve passar tanto Lille ou Aston Villa, tu acha que deve passar. Aí, Real Madrid contra, no caso que foi o que tu falou que passar. Real Madrid contra o Atlético de Madrid ou Leverkusen e a Juventus contra a Arsenal ou Inter. O que tu tem para projetar disso aí? Eu acho que a Juventus pegando Arsenal ou Inter, eu acho que ela roda. Uhum. Eu acho que a Juventus pode mudar quando chegar, né, tipo, esse jogo daqui a um mês, 2 meses, pode mudar quando isso acontecer, mas eu acho que hoje a Juventus não tem essa cancha para ganhar o jogo, mano. É um time que joga bem, que é muito bem treinado, mas ainda não é um time que você vai vencer o jogo. É um time que tem 13 empates no campeonato italiano. Só veio perder agora pro Napoli, mas tinha 13 empates, né? O time tem mais empates do que vitória no campeonato. Eu acho que o Arsenal eu não diria. O Arsenal eu acho que talvez o Arsenal possa perder. Mas se pegar a Inter, um jogo de Champions eu acho que a Inter é tipo o time mais subestimado. Eu acho que bota a Inter e o Atlético de Madrid assim, junto com o Leverkusen, né? Como um time que, tipo assim, ninguém vai falar que vai ser campeão. Mas também, se não abrir o olho, pode bater quarta, semifinal, e aí, você chegando numa fase dessa, não dá pra dizer, vai ser eliminado agora. E de Real Madrid, Atlético ou Real Madrid e Leverkusen? Eu acho que vai ser o melhor jogo desse mata-mata pelo que vem se desenhando até agora. Seja Real Madrid, Leverkusen, seja Real Madrid, Atlético de Madrid. O Real Madrid, pelo trio de ataque, né? Que todo mundo sabe o poder e a qualidade dos três, mais o Bellingham também. E o Leverkusen, tipo assim, muita gente achou que ia perder aqui, né? O nosso colega Carlos Henrique que achou que o Leverkusen ia morrer na outra temporada. E aí é um time que, acho que se eu não tiver enganado, perderam 2 jogos na fase de grupos, passaram em 5, foi, se eu não me engano. Vou olhar aqui. E é importante também dizer, né, que, assim, eu acho, na minha opinião, né, esse também, assim, se for Real Madrid e Atlético de Madrid, eu não sei se vai ser um jogo tão legal. Agora, se for Real Madrid e Leverkusen, eu acho que vai ser um jogo muito legal de assistir. Então, eu tô torcendo para que esse seja o confronto. O Leverkusen passou em 6º. Foi. Porque ficou todo mundo praticamente com a mesma pontuação ali, do Barcelona para o Leverkusen. Eu tô torcendo para ser o Real Madrid e Leverkusen. Eu não sei porque o Atlético de Madrid vem muito diferente essa temporada, com o Álvares, assim, é um time mais técnico. Acho que
Não é, é lindo ver o Atlético de Madrid jogar. Não é, mas é muito mais divertido ver o Atlético de Madrid jogar do que há 1, 2, 3 anos atrás. Sim, concordo também. Mas aí eu acho que eu prefiro assistir o Leverkusen. Tô torcendo para que seja isso. Na minha opinião, vai ser o PSG pegando Liverpool ou Barcelona, eu acho que vai rodar. Atalanta pegando o Lille, eu acho que tem jogo. Se for Atalanta e Lille, eu não sei, mas eu vou... Assim, só por uma questão assim, de feeling, eu vou de Atalanta. Se for o Aston Villa, eu acho que é Aston Villa. O Real Madrid pegando o Atlético de Madrid, não sei, sabe? Porque o Atlético de Madrid, ele complica bastante a vida do Real Madrid, estão ali sempre jogando. Se for Real Madrid e Leverkusen, eu acho que o Real Madrid passa. Mas é um jogo assim que eu acho que vai ser uma coisa meio kamikaze, uma coisa assim, loucura, todo mundo para cima, todo mundo atacando, muito ataque, então eu quero muito que isso aconteça, muita movimentação, velocidade. Mas assim, se for Real Madrid e Leverkusen, eu acho que o Real Madrid passa. Se for Real Madrid e Atlético, eu vou colocar que o Real Madrid passa também, mas vai ser bem complicado. Eu acho que nesse jogo, apesar do que o Matheus falou, e eu concordo, eu acho que o Atlético de Madrid é um time muito mais técnico do que jamais foi, é um time que está jogando muito mais legal do que jamais jogou, mas eu acho que contra o Real Madrid, eu acho que o Atlético de Madrid deve abdicar dessa forma de jogar e deve jogar do jeito que é mais confortável para ele, mais confortável para o Simeone. E Juventus e Arsenal, eu acho que passa o Arsenal, Juventus e Inter, eu acho que passa a Inter. Apesar de que, enfim. Carlos, mais alguma coisa a pontuar desse lado esquerdo, a gente pode ir para o lado direito? Não, acho que é isso mesmo. Pode passar. O apressado Carlos Henrique, então vamos para o lado direito. Do lado esquerdo para o lado direito. Carlos, então, suas considerações desse lado direito aí. É o lado talvez mais equilibrado, né? O Mônaco e Benfica... Cara, eu não sei. Eu colocaria o Benfica passando, tá? Mas pode haver surpresa. Dortmund e Sporting, de novo, se fosse o Sporting de 3 meses atrás, eu acho que o Sporting passaria até com certa autoridade. Hoje eu não consigo apontar, como o Matheus falou, eu acho que vai ser um jogo muito aberto. Mas, cara, sei lá, o Sporting pode aprontar, então eu coloco o Sporting aí. O Bayern vai passar do 7, goleando os 2 jogos, e o Milan deve passar do Final, mas suando a camisa. Tá. Matheus. Opa. Voltou aí, Matheus. E aí, Matheus? Suas considerações sobre o lado direito aí? Assim, né, como eu precocemente me adiantei já há uns minutos atrás, de Mônaco e Benfica, eu acho que passa o Benfica. Eu acho que o Mônaco começou bem a Champions, mas acho que perdeu, assim, né? Eu acho que o Benfica cresceu muito bem com o Fabrício no ataque, fazendo muitos gols, né? Eu acho que deve dar Benfica, pode ser uma tranquilidade. Aí, eu acho que Milan e Feyenoord. Eu acho que eu vou de Milan. Mas, assim, se passar o Feyenoord também, eu não me surpreendo. Mas eu acho que talvez o Jimenez ali, eu acho que o Feyenoord, nem mais pro Milan, mas eu acho que mais pro Feyenoord, que perde uma referência no ataque. Apesar de ser um time bem arrumado, também não é fácil você perder o seu artilheiro, assim, e continuar jogando o mesmo futebol. Aí, os outros jogos, Borussia e Sporting, eu acho que pode dar Borussia por ser o Borussia. Tipo, o Sporting tá na parada do dia que tá fazendo gol, tá jogando muito mal depois do Rubem Amorim ter saído, né? Eu vou ficar em cima do muro nesse aí, porque eu acho que pode dar qualquer um. Eu acho que é a mesma chance pra qualquer um. Agora no início do muro. Então pronto, vai passar o Borussia. Inclusive, nessa gravação, eu nem tinha terminado de falar, eu não ia ficar em cima do muro, e você que me criticou, vai ficar em cima do muro. Então, eu critiquei o Carlos. Eu critiquei o Carlos porque ele ficou dizendo, o Real Madrid é isso, mas o City é aquilo, e não falou, e não disse quem é que era favorito a nada.
Falei sim, cara, o Real Madrid é o favorito. Agora, você achar que o Real Madrid pegando o City é a mesma coisa que o Real Madrid pegar o Ferroviário? Que é isso, respeito grande, respeito gigante. A gente deu pra educar o time cearense, né? Respeito o tricolor coral. Sim, Matheus. E o Celtic e Bayern de Munique. Ah, esqueci desse jogo aí. O Bayern vai passar com 9-0 nos 2 jogos. Beleza. Então, Matheus, já que o Carlos começou na outra, o seu. Projetando aí os possíveis adversários, né? No caso, você falou que passa o Benfica, o Dortmund, Bayern de Munique e Milan, não é isso? Sim. Então, começando aí por Benfica, pegando o Liverpool ou Barcelona? Aí tem que dizer, né? Que pena. Vamos pra casa mais cedo. O Benfica, ou o Liverpool ou Barcelona? O Benfica vai pra casa contra qualquer time. Beleza. E aí, Dortmund e Lille ou Aston Villa? Eu acho que o Dortmund vai pra casa contra qualquer um dos dois. Beleza. Bayern de Munique contra Atlético de Madrid ou Leverkusen? Eu acho. Eu acho não. Eu acho que o Bayern vai pra casa contra qualquer um dos dois, né? Desculpa. Beleza. E Milan contra Arsenal ou Inter? Acho que o Milan bala. Eu acho que o Milan. É o que eu digo, né? O meu preconceito com o Arsenal. Eu acho que qualquer time que pega o Arsenal, apesar de inferior, tem aquela chance por ser o Arsenal, mas a probabilidade é que ele vá pra casa, tanto pegando o Inter, como bem que a Inter também, quando pega o Milan, né? É tipo o Real Madrid e Barcelona ultimamente. Assim, no Assim, papel, o Milan deve ir pra casa contra qualquer um dos dois. existe o perigo do Arsenal, como tu falou, né? O Arsenal às vezes é o time melhor, mas existe o perigo do Arsenal ser o Arsenal. Mas também tem o perigo do Milan ser o Milan. Que pra mim também também tem essa questão, Milan. A única salvação pro Milan é que eles contrataram até um técnico ok, que é o Sérgio Conceição. Realmente é um técnico que eu acho bastante interessante, inclusive. Também. Mas o Milan se reforçou aí, né? Nessa janela de transferência, fez boas contratações, trouxe o Kyle Walker, o João Félix e o Jimenez. Então o Milan se reforçou legal aí nessa janela de transferência. Talvez tenha sido uma das melhores janelas. Embora, né? O principal reforço é mandar o Morata embora. Assim, o Milan então se reforçou legal nessa janela. Talvez tenha sido uma das melhores janelas desse meio de temporada. Mas Carlos, que está apressado aí, diga aí suas considerações a respeito. Não, eu acho que eu sigo o Matheus aí em praticamente tudo. O Matheus falou do Dortmund, se pegar, tipo assim, um Aston Villa, o Dortmund passaria. Eu tenho minhas dúvidas. Mas de resto, eu acho que é isso mesmo, sabe? Assim, o Milan, mesmo tendo feito uma boa janela, acho que se pegar um Arsenal ou pegando o Arsenal ou o Inter, dificilmente bate de frente, na minha opinião. Assim, com a Inter é clássico, né? Então, clássico, as coisas nivelam, isso vale para cá, comprar lá também, né? O mundo todo. E assim, o Milan, cara, ele dá as suas surpresas, né? Há 2 anos ninguém esperava que o Milan fosse passar do Napoli, né? O Napoli que venceu o italiano e que pegou o Milan nas quartas, foi, Matheus? Na Foi na Champions? quarta. Pois é, todo mundo esperava que o Napoli fosse passear. Não aconteceu. O Milan passou. Então a camisa pesa também. E eu compartilho desse preconceito com o Arsenal também, cara, sabe? Não sei, bicho. O Arsenal é um time muito, sei lá, um time muito esquisito para mim, sabe? Porque é um time que consegue ser muito grande domesticamente na Inglaterra,
mas fora é um time totalmente, assim, tem uma Champions. Eu queria só jogar aqui uma para vocês. O Arsenal seria o Corinthians? Não, porque o Corinthians tem uma Libertadores e o Arsenal não tem o equivalente que a Champions. Né? Então, Mas mesmo que o Corinthians tem uma Libertadores, ninguém respeita o Corinthians na América. É só nesse sentido que eu tô dizendo. Eu acho que o Arsenal faz pra... Aspas fortes, né? O Carlos, como é que o Matheus fala um negócio desse e tu age normalmente, cara? Não, o cara simplesmente falou... Eu entendi os cenários que ele tá comparando. O cara falou que ninguém respeita o Corinthians na América e tu age como se ele tivesse dito bom dia. Cara, mas é porque assim, vamos ser sinceros, né? Desde 2012 que o Corinthians fez na América do Sul. Há 12 não, anos o Corinthians tem feito. Nada. Eu tô vendo que ele concorda. Então, cara, pode ser o Corinthians. Eu acho que o Atlético Mineiro também é um time que podia se encaixar. Então, mas eu acho que é uma boa comparação com o Corinthians. Eu acho que assim, tá mais com o Corinthians do que para o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, ele tem feito grandes campeonatos Libertadores aí, ultimamente. Então, não sei não. Tem disputado, pelo menos, aí, né? Enfim. Minhas considerações aí, eu acho que Benfica pegando... Eu concordo aí, para mim, né? Então, Benfica pegando Liverpool, Barcelona, como disse o Matheus, volta para casa mais cedo. O Dortmund, se pegar o Lille, acho que o Dortmund tem chance de passar, mas pegando o Aston Villa não passa. O Bayern de Munique, aí já fica um pouco mais complicado. Eu vou deixar isso por último. O AC Milan pegando o Arsenal, eu não sei, cara, mas eu acho que eu vou de Arsenal. E o AC Milan pegando a Inter, a Internazionale, é como o Matheus falou, né? Tem essa questão, como o Carlos falou também, tem a questão do clássico. Mas, assim, pensando... Isso aí são coisas subjetivas. Pensando mesmo só no jogo Internacional, que é o time que eu acho... É o time que eu tô apostando bem nas fichas. Mas, enfim, e aí, o último que eu deixei, né? Bayern de Munique, Atlético de Madrid ou Leverkusen. Eu acho que se for contra o Atlético de Madrid, aí é sentimento total, tá? Assim, é o que dá para fazer. Eu acho que passa o Atlético de Madrid, e se for contra o Leverkusen, eu acho que assim, é um jogo que os dois times já se conhecem, né? Se jogam um contra o outro ali na Bundesliga e tal. Então, mas eu vou apostar no Bayern de Munique. Contra o Leverkusen, eu aposto no Bayern de Munique. Contra o Atlético de Madrid, eu vou de Atlético. Então, ficou assim, nossa definição. Algo mais a pontuar? Bom, antes da gente se encaminhar para o final, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Porque, assim, temporada passada, teve o caso do Dortmund, que surpreendeu todo mundo chegando na final. É um time que não apresentava futebol que a gente fizesse com que a gente suspeitasse que o time chegaria na final. E, assim, pode ser que esse ano tenha um novo Dortmund também, né? Um time aí que consiga ir passando e de repente está na final. Eu não sei qual desses times vocês acham que se encaixaria. Né? É diferente, como eu falei, do Aston Villa. Eu acho que o Aston Villa pode fazer uma fumaça, mas eu acho que vai parar em um determinado momento. Agora, pode ser o Milan, né? Pode ser. E, sei lá, cara, eu acho que a Inter pode chegar forte, mas ela não se encaixa nesse perfil de novo Dortmund. E assim, Milan e Bayern de Munique, talvez a gente possa... Tem cara de ser aqueles times, né, que ninguém espera nada e que vai levando, né, não apresentando futebol vistoso, mas que de repente chega numa semifinal, né? Cara, assim, eu não sei se esse novo formato da Champions League vai permitir que a gente tenha uma zebra, assim, né? Porque é um formato que
desde a concepção dele, ele preza pelo equilíbrio, né? A gente não tem mais aquela... Mas vai chegar um momento que é mata-mata, né? Então as coisas acabam voltando ao que a gente já estava acostumado. Sim, mas eu digo que o chaveamento pode... às vezes acontecia de um chaveamento ser mais fácil do que o outro. E nesse caso, por conta da distribuição dos times, eu acho que talvez não vai ter tanto espaço para isso, entendeu? Mas ano passado hoje também acho que o Dortmund não pegou o chaveamento mais fácil do mundo e chegou na final. Não, ele pegou o Atlético de Madrid, que era pior, pegou o PSV, o Atlético de Madrid, que era pior, o PSG, que ele faz 1-0 e 1-0, e o Atlético de Madrid, que tava naquela, assim. Então eu não sei se vai ter uma... Assim, o Dortmund tem os méritos dele, né? Principalmente no jogo contra o Atlético de Madrid, que ele vira lá o placar e tudo mais. Mas eu não sei se vai ter. O Atlético de Madrid tem acabado de eliminar a Inter, né, mano? Então, era o favorito. Não. Por isso que eu achei que assim, a campanha do Dortmund passado foi bem surpreendente. Eu acho que o Dortmund não era melhor só que o PSV, mano. De resto, eu acho que ele era pior do que os outros que ele eliminou. E nem era favorito. E você botava na discussão, o Dortmund pode passar. Eu não acho que não tinha essa conversa. Eu acho que tanto no campeonato de Madrid, 90% do pessoal cravava a classificação dos adversários. Inclusive eu cravei. Eu disse que quem passava seria o Atlético de Madrid. Mas o que eu quero dizer é que... nossa boca, né? E passa e chega no final aí. Porque a gente está tirando o Arsenal, né, para aquele lugar, né? Mas aí a culpa é do Arsenal. Se o Arsenal faz... É o Arsenal todo ano, eu vou comentar o que ele faz. É isso mesmo, a culpa é do Arsenal. A gente não tem culpa que o Arsenal não é. A final vai ser na Allianz Arena, não? Eu tô enganado. Na Allianz Arena. Pois é. Então pode ter mais um incentivo, né? Tentar chegar a uma outra final em casa e dessa vez não perder, né? Sim. Bom, o Borussia Dortmund pegou o PSV, né? Na Champions passada, pegou o Atlético de Madrid, que eu acho que foi o melhor confronto do Dortmund. Que foi o confronto assim, difícil do Dortmund, foi o do Atlético de Madrid, que, como o Matheus falou, tinha eliminado a Inter, mas não sei se era aquele Atlético de Madrid, né? Eliminou a Inter naquela, né? Mas, enfim, eliminou. Mas pegou o PSG do Barcelona, né? O Barcelona fazendo bons jogos. Eu não sei não, cara, o PSG pra mim tava só o resto. Não sei, cara, Mbappé, não sei se tava só o resto. Eu acho que o PSG era um bom time, mas não que jogava um bom futebol. Eu acho que o PSG tava só o resto. Mas que já ainda tinha... Eu acho que essa tirada do Barcelona não é mérito, é demérito do Araújo, que é demérito do PSG, né? Assim, também tem que lembrar que o Atlético de Madrid, eu tava com essa impressão, foi aqui olhar, o Atlético de Madrid passou da Inter nos pênaltis. Foi aquele jogo que eu lembro assim. Mas o Atlético de Madrid é possível, mano. Simeone, mata-mata, prender, segurar. Sim, o que eu quero dizer é que, assim, de novo, o Dortmund teve essa campanha heróica, e ele, como dos 3 times que o Dortmund pegou, só o PSV era dito que o Dortmund poderia passar. Os outros times eram melhores que o Dortmund, mas eles também não eram esses times bons assim, não. Era o Atlético de Madrid, que foi o confronto mais difícil, mas o Atlético de Madrid também estava meio assim. O PSG, que na minha opinião estava só o resto. O PSG estava caminhando assim, indo com o Mbappé, dava. E o time jogando... O jogo que o Borussia Dortmund pega o PSG ali, o PSG não conseguia fazer muita coisa contra o Dortmund, tendo um time muito melhor. Mérito do Dortmund que defendeu, mas também não é mérito do PSG, que tinha um bilhão de vezes mais caro e não conseguia. E o PSV, então assim, de novo, o Borussia Dortmund tem os méritos dele, mas eu acho que não foi a chave mais difícil do mundo. Que nesse ano, por exemplo, o Borussia Dortmund obrigatoriamente, chegando numa semifinal, pegaria Barcelona ou Liverpool, se eles chegassem até lá também. Ele teria, em tese, um desses 2 times numa semifinal, se os 2 fossem caminhando. Os 2 melhores times.
que não na Champions League passada, eles poderiam estar do outro lado da chave. Nesse, eles estão desse lado da chave, então existe essa possibilidade. Na minha visão, por esse formato atual, ela tende a ser mais balanceada. É isso que eu estou querendo dizer. Então é mais difícil a gente ter uma zebra. Mas se eu tivesse que dizer uma zebra, eu não diria nem o Aston Villa. Eu diria o Leverkusen. Para mim, eu acho que o Leverkusen é um time... Eu acho que o Leverkusen é um time que mais pode surpreender aí, assim. Porque, assim, o Aston Villa, eu consigo ver mais ou menos até onde o Aston Villa vai. Eu sei mais ou menos o teto do Unai Emery, o teto dos jogadores do Aston Villa. Sei mais ou menos isso. Apesar de que o Aston Villa agora trouxe o Asensio, trouxe o Daniel Malen, trouxe o Rashford. Já o Leverkusen, eu consigo achar que o teto dele é mais alto. Então eu iria de Leverkusen. Que foi o que o Matheus falou aí. Parece que vai concordar. É o meu voto. O time realmente se encaixa num time que não é a Inter, que a Inter não é a favorita, mas também não dá para botar como zebra. E sim, também não é zebra, assim, é um time assim, que tem um teto, é o Leverkusen, mano. Eu concordo com o Matheus. Até porque, como eu falei, para mim, eu acho que o time que eu tô apostando não é o time que eu boto mais fichas, mas é um dos times que eu tô botando mais fichas, é a Internacional. Então não tem como eu colocar esse time como zebra. Para mim, eu acho que é o Leverkusen. E assim, dos times que estão aí, eu acho que zebra mesmo, seria assim, dos que estão nas oitavas, é o Lille, e dos que estão nas pré-oitavas, aí tem alguns aí. Só se o Feyenoord chegasse na final, o Celtic, Atalanta. É isso, se fosse esses aí, mas o PSV, o Brest, o Sporting, o Dortmund, enfim, esses aí. Mas aí eu também já não acho que não vai. Eu acho que quem pode ser é o Leverkusen mesmo. Aí também vai depender de chaveamento, vai depender que a gente volta aqui também, quando sair o sorteio das oitavas, pra gente falar sobre os confrontos das oitavas, a gente volta. Vai ficar mais claro, né, um pouco. Vai dar pra dar uma opinião assim mais clara, né? Agora a gente já tá embasando. Agora, aí, eu vou dizer uma coisa. A partir das oitavas, aí a gente faz o chaveamento completo. A gente faz um programa só pra gente fazer a nossa simulação e ver quem é que é campeão aqui. O campeão da EPD, da Champions League. Mas diga aí, Carlos. 1h07, só falando abobrinha. Para no final dizer o seguinte: Liverpool e Barcelona são os que todo mundo fala e coloca como favorito por, né, razões óbvias e merecidamente. Mas eu vou falar, cara, eu tô com a sensação que nem Liverpool e Barcelona levam essa Champions League. Chegou nem na final. Cara, é muito difícil, cara, porque aí a partir de uma coisa que eu sempre falo, eu não vou, não tem como eu muretar agora, porque a gente nem sabe como é que vai ser o chaveamento, nem nada disso. Mas uma coisa que eu sempre falo, que a Champions League, a partir ali, dependendo da edição, a partir de umas quartas em diante, mais ou menos a partir das quartas, semi, tudo pode acontecer. Porque os times que chegaram ali, eles têm um mérito. Eles souberam jogar, e eles são bons times. Então, ali, a partir das quartas, semifinal, tudo pode acontecer. E aí, assim, eu acho que o Barcelona e o Liverpool, eles devem chegar ali. E aí, a partir daí, vai depender de chaveamento, vai depender de, como o Matheus falou, lesão, vai depender de um monte de como é que vai estar a situação deles na liga, se eles vão estar com ponto sobrando, com ponto faltando. Então, tem toda essa questão. Mas, assim, para mim, a partir das quartas de semi, eu acho que tudo pode acontecer e também contar, né, que o Carlos é um torcedor pessimista. E eu vou ser mais ousado. Pessimista e mureteiro. Peraí, deixa ele ser ousado. Deixa ele ser ousado aí. Olha só, eu acho que finalista e possível campeão pode sair dessa chave aí do canto inferior direito. Onde tem Bayern, onde tem Milan, onde tem Arsenal, Inter e Liverpool e o Atlético. Mas aí, cara, eu tô nessa aí também. Se eu falei que a Internacional pode ser... eu tô apostando minhas fichas bastante ali. Não, o Matheus
O Matheus é porque ele é torcedor do AC Milan, então ele vai colocar ali. Ele tá até com a camisa aí do AC Milan, mas assim, eu acho que a Internacional... Não vai ganhar sobre Champions, né? Pra mim, não tem, mano. Mas assim, eu acho que a Internacional, ela tem grande chance de chegar na final. Claro, vai depender do sorteio, vai depender de chaveamento, mas eu acho que sim, até pelo que eu falei, cara. Eu acho que um time de segunda prateleira deve ter mais chance nessa edição. Enfim, considerações finais ou passa a régua? Não, acho que é isso, não dá para passar a régua. Beleza, então, começar a despedida pelo Matheus aí, que fez o vácuo. Flamengo campeão, tô fazendo aqui o Jetson. Veio até com as cores do Flamengo ali. Do Flamengo. Aí o cara tá me xingando de graça, mano. É foda, não? Enfim, Matheus, considerações finais. Então, queria dizer que foi um prazer mais uma vez estar diante desses dois gigantes aqui, mano. Os caras, apesar de eu odiar esses caras e amar ao mesmo tempo. Enfim, esses caras no off vocês não sabem, né? Mas qualquer dia a gente faz uns bastidores. Porque é sempre bom estar aqui com eles gravando, falando umas abobrinhas, falando uns besteiras. Tipo assim, a gente tem a nossa discussão de bar, tá aqui falando uma coisa séria. Espero que a gente esteja aqui para falar sobre as oitavas, sobre as quartas, sobre a final, o campeão. A gente falar sobre o Lions campeão da Libertadores, o Ravel tá aqui até homenageando, né? Campeão cearense também. E é isso, espero que vocês estejam aqui estando mais vezes. A gente veio fazer vários vídeos de 1 hora, enrolando. E agora a gente vamos encerrar por aqui, né? É isso aí. Carlos, suas palavras finais para o vídeo de hoje. Só agradecer aí aos dois, né? Mais uma vez aí, tamo junto. E só para alertar, né, que nos próximos dias aí vai ter vídeo sobre Clássico Rei, né? Tá chegando. E podem pintar aí bons debatedores, né? Tem Vini GB12 aí que pode chegar, Chico, tem Preparem a pipoca, viu? Porque a comédia já vai estar garantida. Então, pode chegar aí muita gente legal. Então é isso. Agradecer a todo mundo que assistiu. Novamente, pedir o seu like, seu comentário, compartilhar. Deixar aí nos comentários quem que é o seu favorito, quem que você acha, se você concorda com a gente ou não. Compartilhar o vídeo. E acho que é isso. Mandar um abraço também aí, eu tô falando AC Milan, porque um abraço aí pro nosso companheiro Gustav, que é assim que eles falam o nome do time. Um abraço, Gustav. Aí. Você faz falta aqui, Gustav. Se esse vídeo um abraço aí, Gustav. Cara, por favor, volte ao Brasil. Não sei se você tá aqui, se tá no Brasil, se voltou pra Polônia, mas você faz falta, tá bom? Queremos um abraço. Tinha um jogo lá na Ceará Amor, no Castelão, apresentar uma torcida de verdade. Ele é torcedor do Fortaleza. Ele já fez o time dele, cara. Escolheu o melhor. Caramba, mano. Verdade, mano. O cara já tá pro time que ganhou a Europa, agora quer torcer pro time que ganha a América, né? O cara é inteligente. Quem vê vocês falando assim pensa que vocês são torcedor do Fortaleza e eu do Ceará. Então, um abraço aí. Cara, o Lion é irresistível, vai ser campeão cearense, cara. Campeão da Copa do Brasil. É o gato. Quem é o cianês da história? Técio Sônico, o maior torcedor do Fortaleza vivo, já deu a boa. Deu, rapaziada. Antes que continue as abobrinhas. Abraço, encontro vocês numa próxima. Valeu. Abobrinha é uma palavra